No dia seguinte, a notícia se espalhou de que o senhor de Caspador enfrentaria uma figura bem conhecida de outro país. Paz informou a Gray que haveria um torneio, e que alguém havia pago muito dinheiro para empregar participantes enquanto eles estavam presentes. Paz acredita que com as habilidades de Gray, ele pode vencer esse tipo de competição com facilidade. De acordo com Paz, se uma pessoa não é um cavaleiro, não pode competir nesse tipo de torneio. Assim, Irene lhes deu o título temporário de cavaleiro. Gray se perguntou por que isso tinha que ser uma solução de curto prazo. Ele aspira a ter o título de um verdadeiro cavaleiro, aquele com um selo. Naquele dia, Caspar disse a Irene que estava preocupado com a reputação da família Becher. E Irene está conversando com Caspar sem chamá-lo de tio. Então Caspar disse que ela é rude, mas a Irene não se importa, e ela só quer vencer, e se isso acontecer, ela espera que Sua Excelência, o Conde, também não volte atrás. Este torneio consistirá de batalhas de infantaria e cavalaria, e será disputado em um formato baseado em turnos. Cada lado enviará um cavaleiro para o campo de batalha, e o participante será eliminado se perder ou se render. O vencedor deve aceitar o desafio do cavaleiro adversário. No entanto, ele terá o direito de decidir se a próxima rodada será uma batalha a cavalo ou a pé. Isso será repetido até que todos os cavaleiros de um lado sejam eliminados e o vencedor seja determinado. Se o Conde Caspar perder, ele deve prestar juramento de fidelidade à Lady Irene, e se Lady Irene perder, ela deve aceitar o noivado com o filho do Conde, e se casar em uma data posterior. A batalha está prestes a começar, e o anfitrião deu as boas-vindas aos cavaleiros de cada lado. Há muitos cavaleiros do Conde Caspar, enquanto os cavaleiros de Irene são apenas alguns. As pessoas começaram a fofocar, e até apostaram que Irene perderia esta batalha. Caspar riu depois de ver os poucos cavaleiros de Irene, e para ele, foi um sinal de sua estupidez. E Irene contratou alguns mercenários, e todos estavam esperando do lado de fora da arena. O torneio começa, e a primeira luta é iniciada. Os cavaleiros se protegem com seus escudos, enquanto tentam atacar um ao outro com suas armas. Na primeira luta, Irene ganha, e Caspar perde. Os cavaleiros de Irene mantiveram sua liderança na segunda rodada, e triunfaram, entregando a Caspar mais uma derrota. Na terceira rodada, Caspar vence, e Irene perde a primeira vez. Como a unidade de Irene está atualmente em menor número, ela deu a Horus a ordem para ir reunir os mercenários. Horus perguntou se Irene pretendia usar os mercenários para desgastar as tropas de Caspar, e Irene respondeu que como sua força é limitada, eles devem ser colocados sabiamente para combater a superior força das tropas do Conde. Fora do torneio, Gray e os mercenários foram chamados. Horus disse a eles que as partidas são de extrema importância para a Casa Becher, então eles devem ajudar a ganhar a batalha. Embora tenham prometido fazer o seu melhor, os mercenários disseram que não podiam garantir o resultado. De repente, Gray levanta a mão e pede a Horus para torná-lo um cavaleiro. A senhora já não lhe concedeu o título de cavaleiro? Perguntou Horus. Gray insistiu que não queria um título temporário. Ele queria ser um verdadeiro cavaleiro com um selo. Horus ficou irritado, porque acreditava que Gray estava se sentindo ambicioso, mas Irene o interrompeu, e disse a Gray que o título de cavaleiro não pode ser conquistado pelo mérito, e não pode ser concedido arbitrariamente. Se você puder derrotar 50 homens para mim no torneio, eu lhe darei o título de cavaleiro, apenas se puder, disse Irene. Gray e o gato ficaram surpresos, e o gato até concluiu que Irene estava pedindo demais, então disse a Gray para recusar, mas infelizmente, Gray aceitou o desafio. Bem, então vou esperar para ver você em ação, disse Irene, e saiu com Horus. Gray foi repreendido pelo gato por aceitar a oferta de Irene, mas Gray estava muito confiante de que 50 pessoas eram um número pequeno, e que Tenedos poderia chutar centenas delas. Para fazer Tenedos entrar na arena, Gray precisa derrotar os cavaleiros em uma batalha a pé, apenas o vencedor tem o direito de mudar o método de luta. E Irene retorna ao torneio, e Caspar não esperava que ela contasse com os mercenários Escorpião Vermelho. Não é de se admirar que a família Becher esteja em declínio, disse Caspar, e Irene respondeu, você terá que esperar um pouco mais para descobrir se isso é verdade. Paz foi convocado para o ringue, e para ele parece que os bons dias acabaram, então ele precisa levar a luta mais a sério. Caspar ficou surpreso ao testemunhar um indivíduo habilidoso lutando contra seus cavaleiros. Paz está lutando calmamente com sua espada, atacando o grupo do Conde, e finalmente derrubando seu oponente. A multidão estava aplaudindo e pedindo por outra batalha. Caspar se perguntava como Paz tinha vencido 5 batalhas seguidas, e seu subordinado respondeu que Paz é o líder dos mercenários Escorpião Vermelho. Desde que Caspar começou a vencer Irene, ele ordenou que seus homens colocassem um cavaleiro habilidoso para lutar contra Paz, como uma consequência de ir contra ele. Enquanto a audiência torce e prevê as batalhas de Paz, o Conde envia um novo cavaleiro, e todas as pessoas ficam chocadas, pois é um gigante diante de Paz. E Irene e Horus ficam perplexos depois de vê-lo. Amigo,
Vamos lutar, disse o gigante com um olhar maligno. Por causa de sua altura, Paz começou a pensar em se retirar da batalha. Enquanto isso, do lado de Grey, ele foi treinado pelo gato sobre como usar as espadas, mas Grey nem conseguia segurá-las. Então o gato disse para ele desistir. A batalha de Paz contra o soldado do Conde está prestes a começar. As pessoas falam sobre o gigante como um monstro, e até a multidão sente medo. É a 12ª luta entre o Conde Caspar e a Dama Irene. O duelo de cavaleiros começa. O cavaleiro estava determinado a acertar Paz com sua clava gigante, mas, por sorte, Paz conseguiu desviar. Ele ataca com sua espada, mas sua espada se quebra. O cavaleiro ri dele, e Paz começa a ficar nervoso porque não tem outra arma para usar. A única coisa que ele pode fazer agora é se esquivar, mas, devido à força do cavaleiro gigante, ele ainda é atingido e jogado para o canto com sangue em seu corpo. As pessoas estavam preocupadas, enquanto Caspar estava feliz vendo Paz sofrer e sentir dor. É isso que acontece quando você vai contra mim, disse Caspar. Paz ainda conseguiu se levantar, mesmo sentindo que suas costelas estavam fraturadas. O cavaleiro ainda estava na frente dele, e estava prestes a acertá-lo mais uma vez, mas ele começou a olhar seriamente, e saltou sobre o gigante segurando sua espada quebrada, e acertando nos olhos. O gigante estava gritando em agonia, e não conseguia ver nada. E neste momento, Paz aproveita a oportunidade, e corre em direção ao gigante para esfaqueá-lo. O gigante estava muito bravo, mas não podia fazer nada, e neste ponto ele foi nocauteado por Paz. Já que Paz estava cuspindo sangue, Irene decidiu substituí-lo. Por outro lado, Grey está ocupado fazendo uma arma, já que ele não pode usar uma espada. O gato lembrou-lhe para se apressar, antes que o torneio acabasse. A luta entre Irene e o Conde Caspar continuou até a meia-noite. Neste ponto, Irene sofreu grandes perdas, com 4 executados, 7 gravemente feridos, e vários rendidos, deixando apenas 6 capazes de lutar. Embora o lado do Conde Caspar não fosse tão forte quanto do lado de Irene, eles contavam com seu número para suprimir a outra parte, e ainda tinham um total de 61 pessoas. Paz está no telhado assistindo à batalha, e pensando quão corajosos são os cavaleiros de Irene, mas sua chance é muito pequena neste momento, já que eles só têm 6 restantes. Enquanto pensava, Horus o chamou, e estava chateado porque metade dos mercenários de Paz se renderam após metade da luta. Paz respondeu, fomos pagos para lutar por você, nunca dissemos que venderíamos nossas vidas. Horus não pode fazer nada além de se acalmar e pedir por Grey. Paz não sabe onde ele está, e apenas responde que Grey deve estar alimentando seu gato. Neste momento, o time do Conde Caspar vence novamente, e só restam 5 pessoas do lado de Lady Irene. Horus decidiu lutar contra as tropas do Conde, e quando estava prestes a caminhar até o local, ouviu um som atrás dele. Quando se virou, viu um portão gigante carregado por Grey. As pessoas ficaram chocadas, e não tinham ideia do que estava acontecendo. Grey continuou a carregar o portão gigante, e perguntou quantas pessoas restavam do lado de Caspar. Tanto o Conde Caspar quanto Lady Irene estavam perplexos, e Irene confiou em Grey desta vez. Ei, tio, e quanto ao lado do Caspar? Perguntou Grey a Horus. Então, Horus informou que Caspar ainda tinha mais de 50 cavaleiros, então ele agora poderia ir e lutar. Grey ficou feliz, e agora estava pronto para ir direto para o ringue com seu portão gigante. Quando colocou o portão na frente do oponente, parecia que houve uma grande explosão, e o oponente foi lançado para longe. Grey subiu até o topo do portão gigante, e ficou em pé enquanto dizia, estou pronto, vamos começar a luta. O oponente ficou sem palavras, e imediatamente se rendeu diante de Grey. Para a próxima luta, as tropas do Conde ainda se renderam, e estavam com medo de que pudessem ser derrotadas, por causa de Grey. O Conde Caspar interrompeu e disse, como você se atreve a demolir o portão do palácio do Conde, e usá-lo como arma? Que vergonha, nunca tolerarei isso. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir, e espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor não esqueça de curtir, comentar, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!